Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nos nossos corações. Vamos iniciar com a música do nosso mentor da nossa casa, o Padre Germano. Quero também agradecer aos internautas que também vão assistir, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, que vão assistir mais tarde o nosso estudo de hoje. Então, peço que o nosso irmão Cláudio toque a música do Padre Germano. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, nós temos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio, por essa linda melodia. Então, para começar e trazer aí boas vibrações para o nosso estudo, vamos ver uma página de abertura desse livro Episódios Diários, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E é o item 17. A arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Se nem Jesus agradou a todos, né? Imagine nós, pobres espíritos, nesse planeta. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagias. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade
e descarregue a tensão e o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura do intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Saber ouvir é uma arte. Quando eu fiz a minha primeira graduação em serviço social, isso está dentro do nosso código de ética. Saber ouvir sem julgar, sem ter nenhum tipo de preconceito, simplesmente ouvir, deixar a pessoa falar, para depois você ter a palavra. E isso é muito desafiador, porque hoje em dia é tudo tão corrido, tão elétrico, que um atropela o outro. Porque eu tenho um problema, e o outro vem e diz que o dele é maior, e eu também tenho isso, e eu tenho mais isso, eu tenho aquilo. E em qualquer casa espírita séria, que prega os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, as palavras que Deus trouxe para que Jesus trouxesse para nós, tem o principal pilar, vamos dizer assim, que eu considero a caridade, o atendimento fraterno. Então, esse episódio aqui, ele vem bem falando disso, nem tem muita coisa para se dizer. A questão de você saber ouvir, da empatia, aí me remete à comunicação não violenta, ao símbolo da comunicação não violenta, que é a girafa, que ela tem as orelhas grandes para poder ouvir. E é isso que a gente precisa, mais do que falar. Porque muita gente só quer falar. E no final só quer que você dê um aperto de mão, um abraço. Algumas até querem te ouvir, né? Alguém que está fora da situação, que possa trazer uma luz, que possa trazer alguma palavra de consolo. Mas saber ouvir é uma arte, é uma virtude e é um hábito que a gente precisa praticar. Então vamos fazer a nossa oração para passar a palavra para a nossa palestrante de hoje. Querido Germano, mentor da nossa amada casa, estamos na reta final de 2024, com muita luta, mas com muitas pedras tiradas do caminho, com muita glória, com muita vitória para todos nós. Estamos aqui e estão aqui hoje as pessoas que realmente precisam ouvir as palavras que nossa irmã Maeli vem trazer para nós. Que Jesus esteja conosco, toda a espiritualidade, abençoando sempre, protegendo sempre a nossa casa, nossos amigos espirituais que aqui estão, que também vêm para assistir e ouvir a palavra de Deus através da intuição e da fala da nossa irmã Maeli, que toda a espiritualidade, que os espíritos de luz, que os mentores possam iluminar Maeli nessa noite de hoje. E que a gente tenha uma noite de paz, de harmonia, e que a gente saia daqui mais fortalecido do que a gente entrou, com mais ânimo, e vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Então, com muita gratidão, vamos iniciar o nosso estudo com a nossa irmã Maeli, que é uma irmã muito querida da nossa casa. Agora está com você. Obrigada, querida. Olá. Boa noite, tudo bem? Então, a gente vai falar de transformação espiritual. Não é um tema leve para uma virada de ano, mas é importante, né? Para a gente saber o que a gente quer. O que a gente quer? Então, ela me pediu ontem o título, eu falei, gente, é mesmo o título, não mandei. Que título? Aí ela falou assim, qual vai ser o título? Eu falei, me dá um minuto. Eu preciso pensar aqui qual o tema, né? Eu ia trazer um outro, mas aí eu optei por esse. Baseada nessa página de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, lição 167, para vocês lerem depois. É sobre ela que a gente vai conversar na noite de hoje. E aí a gente vai pensar mesmo, pensar como que a gente quer chegar, como que a gente quer vivenciar
mais um ano de experiência terrena, como que a gente quer olhar para o mundo e o que a gente quer ouvir. Porque tem muita gente falando, né? Na internet, na rua, nas casas de oração. Mas o que a gente realmente seleciona para que a gente possa ouvir? Então, às vezes, a gente começa a ouvir muita coisa e acaba não ouvindo nada. Então, a gente precisa também discernir o que a gente está ouvindo e para quê. Né? Tem uma coisa que hoje em dia é famosa, né? Que a gente fica assim, e se deixar a gente fica horas ouvindo várias coisas, mas o que são essas coisas? O que essas coisas têm a nos dizer? Então, tá ligado. Eu olhei antes de começar. Obrigada. É porque a blusa é preta, né? O microfone preto, e ele virou, pronto. Mas está funcionando. Então, a gente precisa começar a compreender. Porque para eu alcançar uma transformação, eu preciso começar a fazer uma seleção. Dá para se transformar fazendo tudo que eu faço igual? Não. Não. E ainda tem uma outra coisa que um espírito uma vez na mesa mediúnica me falou. Transformação não é elevação. Então, uma coisa é eu me transformar. Outra coisa é me elevar. Então, vamos por partes. Hoje a gente está na transformação. Elevação a gente deixa para um próximo capítulo, tá? Então, a gente precisa ir começando a escolher melhor, a definir melhor o que a gente quer, para a gente buscar um caminho melhor. Então, a página do Pão Nosso tem o título de Entendimento. Só que eu não ia colocar esse título, né? Pensei, gente, o que eu boto? Mas ele fala sobre a transformação espiritual já no primeiro parágrafo. Então, qual é a base de Emmanuel para trazer essa página? É uma fala de Paulo que está na Carta aos Romanos, onde Paulo disse assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu não fique conformado com esse mundo, eu preciso ser transformado. E essa transformação, segundo Paulo, passa por uma renovação do meu entendimento. E aí a gente fica pensando, poxa, entendimento tem a ver com racionalidade, né? Se eu estou entendendo, né? Se está falando português, eu estou entendendo. Talvez se estiver falando outra língua, talvez eu não entenda muito bem. Mas não é esse o entendimento que Paulo está falando. Paulo está falando do entendimento que mora dentro de nós, do nosso sentir. Porque, veja, no livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel vai trazer a questão do pensar e da mente, e de como a gente sente, ele vai dizer que na base da mente mora o quê? O sentir. Então, quando eu estou pensando, esse pensamento tem um sentimento, tem um sentir. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu ache que não tenha, se você observar, você vai encontrar um sentimento. Então, todo pensamento é carregado de sentimento. O que já não acontece com o sentimento. Nem sempre quando eu estou sentindo, eu estou pensando. Eu estou sentindo, né? Se eu pisei num caco de vidro, cortei o pé, eu estou sentindo aquela dor. Foi quando eu cortei essa mão. Quando eu cortei essa mão, eu não estava pensando, só estava sentindo como dói. Levei 10 pontos num cortezinho desse tamanho. Porque é uma área muito vascularizada e para que você não perca os movimentos,
o médico tem que catucar para ver se não interferiu em nenhuma terminação nervosa. Então, quando você está sentindo, você está sentindo. E aí você pode até pensar, mas você vai pensar em alguém para resolver aquilo ali. Alguém para tirar aquela dor que você está naquele momento. Mas quando eu estou pensando, o sentimento está na base desse pensar. É só você começar a observar quando você estiver pensando e você vai perceber que tem um sentimento. Ele traz, porque na base da mente, desse pensar, tem um sentir. Então, esse entendimento não é um entendimento racional. 2 mais 2 igual a 4. 5 mais 5 igual a 10. Não é esse entendimento. É um entendimento que vem de dentro. Como eu gosto de dizer, da nossa bússola interna. Então, não é uma renovação qualquer. Então, para que eu não seja conformado, eu preciso me transformar pela renovação desse sentimento, desse entendimento. Então, eu só consigo mudar se a minha forma de sentir se alterar para que o meu pensamento mude e aí sim eu me transformo. Se eu continuo sentindo, pensando do mesmo modo, eu continuo agindo igual, portanto, não tem mudança. É um tema complicado, eu disse. Mas no final a gente vai chegar a um denominador. Então ele diz, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando é que você vai conseguir experimentar a verdadeira vontade de Deus, ou seja, a perfeita? Quando você tem um entendimento, ou seja, quando o seu sentimento, renovado pela transformação que você se propõe, olha para esse mundo com um novo olhar. Se eu olhar com o mesmo olhar, o que vai acontecer? Eu continuo. Rodinha de rato, né? Então, como é que eu transformo a minha vida? Eu transformo a minha vida mudando a forma como eu olho para ela. Se ao invés de eu reclamar que estava cheio, estava lotado o metrô, estava com ar-condicionado ruim, eu olhar que sem o metrô eu não chegaria aqui, eu estou olhando por um outro lado. Porque, de fato, se não tivesse o metrô, eu não estaria aqui. Porque eu estou muito longe, eu saio de um lugar muito longe. Então, não daria tempo. Então, quando a gente começa a olhar de uma outra forma, a gente começa a pensar de uma outra forma e agir de uma outra forma. Porque o meu sentir mudou. Agora, se eu não mexo no sentimento, se eu só fico reclamando, se tudo está ruim, nada está bom, não tem ano novo, só tem calendário novo. Porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E Einstein já dizia, tolo é aquele que acha que vai fazer a mesma coisa e vai ter um resultado diferente. Simples assim. Se eu quero um novo resultado, eu preciso mexer em algo. Em quem eu preciso mexer? Em mim. Porque não vai deixar de chover, não vai deixar de fazer sol, não vai deixar de alagar, não vai deixar de atrasar o ônibus, a conta, o salário, etc. Porque eu, lindamente, escolhi que vai ter que ser diferente. Não. Eu que vou precisar olhar para a vida de uma forma diferente. É por isso que Kardec, lá no início do Evangelho, nos primeiros capítulos, eu acho que é o segundo, ele fala da lição, o ponto de vista. Quer dizer, eu preciso mudar o meu ponto de vista. Se eu estou aqui, eu enxergo uma coisa. Se eu subir, eu vou enxergar um pouco mais. E mais longe. Você falou do símbolo da girafa, né? A girafa foi escolhida também como símbolo da comunicação não violenta, porque ela consegue enxergar mais longe. A noção espacial dela é maior.
Então, eu contemplo o maior número de pessoas. Portanto, a comunicação não é voltada só para um, eu preciso olhar mais adiante. E o raio de visão dela, de fato, é maior, é privilegiado, né? Então, vamos à página de Emmanuel já com essa introdução que eu trouxe. O que a gente precisa mexer para transformar é o sentir. E aí eu penso diferente e ajo de outra forma. Ok? Já são 3 andares aí para a gente pensar. E aí Emmanuel começa dizendo para nós: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade. Todo mundo sabe que precisa fazer a tal da transformação espiritual. Isso não é novidade. E todo mundo concorda com os espíritos. Está tudo certo. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então ele já começa dizendo que há um problema. Qual é o problema? Da gente entender de fato a necessidade de nos transformarmos. A gente sabe que precisa, mas a gente custa dar o passo. Porque a gente se rebela, porque a gente se irrita, porque a gente quer que o mundo mude para a gente poder ser mais feliz, porque a gente quer que o outro mude, que aí ele não me atrapalha. Só que não é assim. Então, sim, a gente concorda que a gente precisa de uma transformação espiritual. Isso está claro para nós. Porém, a gente não tem uma compreensão muito boa do assunto. Porque a gente está tão habituado a ser quem somos, que quando a gente fala em transformar e mudar, o novo nos amedronta. E aí a gente recua. Então, a gente precisa ter um entendimento, ou seja, eu preciso começar a sentir essa transformação espiritual, que a espiritualidade me convida de outra forma. Não basta rezar todo dia, não basta ler o evangelho todo dia. Isso são práticas que eu preciso fazer para que eu viva melhor, mas não basta só isso. Se eu não mexer na causa, e qual é a causa? O sentir, o pensar. Eu continuo sentindo e pensando igual. Não vou agir diferente. Então, essa é uma trave. No fundo, todos anelam a modificação, ou seja, todo mundo quer mudar. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer uma vida mais feliz, todo mundo quer mais dinheiro, todo mundo quer mais saúde, não é? É ou não é? Todo mundo quer ser feliz. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de uma classificação convencional. O que é isso? A gente fica só no raso. A gente quer mudar pouca coisa. Se tiver que mudar muito, é muito trabalho. Não é agradável. Quando eu tive que sair do meu apartamento, entregar o apartamento com menos de 1 ano de contrato assinado, pagar uma multa para ir para o lugar onde eu deveria estar, não foi agradável. A mudança não é agradável. Que eu queria fazer isso? Não. Mas a vida me convidou sutilmente. E mais grave ainda, a resposta veio no Evangelho. Então, eu não tinha como dizer que eu não vi. Só que era uma mudança, para mim, profunda. Não era uma mudança superficial. Por isso que foi difícil. Tive que me desfazer de praticamente a casa inteira. Porque eu saí de uma casa inteira para morar num quarto, que é onde eu moro hoje com os meus sogros. Simples assim. Minha filha, vamos sair daqui do apartamento inteiro e vamos morar num quarto. Isso é agradável? Não, né? Não é agradável. Então, é disso que ele está falando. Quando fala em transformação, eu quero mudar, eu anseio por mudança, mas eu não quero mexer muito.
Porque se mexer muito, vai ficar complicado, porque vai pegar num ponto. Qual é o ponto? O nosso apego. Eu estava apegada. E é natural, eu tinha acabado de montar um apartamento. É natural que você fique apegado. Você sonhou, você trabalhou com aquilo, você pensou aquilo. Mas a vida é o que é. E aí eu não quero que mexa muito no tabuleiro, eu quero que mexa pouco. Essa é a nossa dificuldade. Então, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Isso é óbvio. Os detentores de tarefas humildes pleteiam as grandes posições. E é natural que a gente queira melhorar. É natural que a gente busque essas mudanças externas. A questão é, não basta mudar externamente. É preciso mudar internamente. Bastou sair do apartamento e ir para um quarto? Vocês acham? Vocês acham que parou por aí? Claro que não. Porque esse é o primeiro convite. Quando é que a gente vai começar a ir mais fundo? Com a convivência. Conviver com 2 idosos não é uma coisa muito fácil. É preciso ter trato na fala, é preciso saber falar, é preciso saber calar, é preciso saber ouvir. São muitas as situações. Então, não são mudanças por cima, são mudanças mais profundas. E quando a gente vai sendo convidado, tudo tem um passo a passo. Você ultrapassou esse aqui, era para chegar aqui, cheguei. Agora é aqui, minha filha. Vamos, vem para poder chegar aqui. E assim vai, é assim na minha vida, é assim na sua. Não é diferente. Não é diferente. Então, sim, a gente deseja coisas fora, mas é preciso um trabalho interno. Não dá para a gente fugir mais disso. Nós estamos no ápice de uma transformação planetária, de uma transição, com um monte de coisa acontecendo de forma natural e de forma que nós provocamos também. E aí? O que a gente quer? Chegar lá no mundo de regeneração assim? Não vamos chegar assim. Porque para que eu mude fora, eu preciso mudar aonde? Dentro. Eu só vou para o macro se eu trabalhar no micro. Não dá para eu ir para o macro já começando do macro. Isso é loucura. Por isso você vem num corpo infantil, para mostrar que é do micro para o macro. Você não nasce com a idade que você está agora. Não é? Você poderia. Você é um espírito imortal. Qual seria o problema de você ter um corpo e você surgir aqui no planeta? Nenhum. Não é? Poderíamos ter uma nova forma de você trazer essa experiência material para cá. Mas por que você passa pela infância? Para mostrar que você vem pequenino. E pequenino você começa a crescer, começa a galgar, para que você vá para o macro. Então, essa história de já querer começar no alto, não dá certo. A árvore não nasce da copa, ela nasce da raiz, não é? É da raiz. Você planta a semente, ela começa a enraizar primeiro, para ela começar, então, a crescer. Se ela não tem raiz, ela não vai ficar em pé. Assim somos nós. Então, não adianta eu querer um mundo diferente, renovado, transformado, mundo regenerado, se eu não me regenerei. Vou continuar na mesma. Ah, o planeta transicionou. Beleza, eu continuo aqui. Atrasado, e se eu continuar muito atrasado, nem aqui eu fico, porque eu vou para outro lugar. Vocês já sabem, né? Assim, só para trazer a notícia, né? Se você não tem a ver com a vibração do planeta, você não fica nele. Simples assim. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer.
E aí ele continua dizendo: a renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Tudo que é exterior é flutuante. Você já se olhou no espelho hoje? Flutuante. Pega uma foto sua quando você era bem mais jovem. Eu tenho certeza que é diferente. Flutuante. Você não tem um mar parado. Você tem um mar parado? Sem flutuação nenhuma? Não. E nem o seu dia. De manhã estava quente, pelo menos onde eu estava abafadíssimo, um calor. Agora, chuva. É ou não é flutuante? O dinheiro na sua conta é flutuante? Na minha também. Muito rápido. Não é? Não flutua? Boa. Então é isso que ele está dizendo. Não adianta. Tudo que é exterior é flutuante. O que quer dizer isso? É passageiro. Não se apegue a coisas passageiras. Porque se você desencarnar hoje, e olha que dá tempo, que até meia-noite ainda é hoje, você vai levar o quê? O que não é flutuante. Que é a sua experiência espiritual, é a sua bagagem. É o quanto você já conseguiu transformar. O quanto você já alcançou de consciência. O quanto você já tem de conquista. E isso traça no ROI, né? E nem enferruja. Então, transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções, ou seja, um novo olhar, uma nova forma de ver e de sentir a vida. Esse é o convite do Espiritismo, é ou não é? Para que você descubra que você é um ser imortal, que você descubra que você não é o corpo, que você descubra que você já teve várias experiências anteriores e terá várias depois dessa. É ou não é? O Espiritismo não traz novas concepções? Não traz uma nova forma de ver a vida? Você veria a vida da mesma forma sem o Espiritismo? Não. Alguma coisa deve ter mudado aí. Se não mudou, não é o Espiritismo que está com problema. É a gente. Então, essas novas concepções vão me trazendo uma nova forma de entender. Ou seja, de sentir, de experimentar, de ver, de agir. Porque quando eu mudo a minha visão, eu mudo a minha forma de agir. Eu mudo a minha forma de agir. Vamos pegar o meu exemplo. Se eu chegar em casa, ou vivendo essa experiência que eu contei, se eu chegar todo dia e disser assim, caraca, não acredito. Estou eu nessa casa, meu Deus. Estava lá no meu apartamento, agora estou nesse quarto. Se todo dia eu fizer isso, o que vai acontecer? Gente, a minha vida vai virar um inferno. Depressão na certa, ansiedade, burnout nem se fala. Porque eu vou startar vários processos de doença. Então, qual é a percepção que eu preciso criar? Novas concepções. Primeiro é entender, bem, se a vida me tirou daqui para cá, deve ter alguma coisa que ela quer me ensinar. O que será que é? Tem que ter curiosidade. E é claro que nem todo dia eu estou curiosa, mas é preciso acender essa chama. Senão você fica revoltado com aquilo que você tem. E aí, ao invés de agradecer, você só reclama. Só reclama. Então, o que a vida quer me ensinar? Eu ainda não descobri. Quando eu descobrir, eu falo para vocês. Mas tem algo para ela me ensinar. E é isso que tem que me fazer entender e sentir de uma forma diferente.
para que eu pense com uma forma transformada, que a minha vida não acabou por causa disso. A minha vida não acabou porque eu saí daqui e vim para cá. Eu só estou vivendo a vida sob uma nova perspectiva, com outras pessoas, num outro ambiente. É essa a questão do entendimento. Então, quando eu coloco na minha própria mente novas luzes e novas concepções, um novo ponto de vista, eu vivo muito mais feliz. Agora, se eu achar que aquela situação é uma pedra de tropeço, eu não vou muito longe. Então, ele continua a nos dizer, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes, que a ele se dedica, todo o trabalho você vai precisar de dedicação. O serviço de aprimoramento mental exige constância, esforço no bem e no conhecimento. Então, o que eu preciso fazer? Pegar o evangelho que Jesus trouxe, aplicar o que a doutrina espírita me traz de visão, para que eu tenha uma vida e uma mente melhor do que a que eu tinha antes. E isso vai exigir de mim constância de esforço no bem. Com certeza. Não adianta eu fazer o bem agora, hoje, e levar 10 anos para fazer de novo. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Eu preciso olhar para a minha mente hoje, amanhã e depois. Se eu estou com um pensamento recorrente, se eu só vivo reclamando, como é que eu vou querer ter uma vida melhor? Eu não vou atrair uma vida melhor. Isso é tão matemático que mesmo sem a gente saber, você só atrai para a sua vida aquilo que você vibra. Então, se você está chateado com a sua vida, eu sinto muito, você está precisando mudar você. Não tem nada fora que vai se transformar para que a sua vida fique melhor. Não é assim que a coisa acontece. A questão é que a gente quer mudar fora, porque aí dá menos trabalho. A gente acha isso, é uma ilusão, mas a gente acha. Então muda aqui as pecinhas de lugar e vai ficar melhor. Não vai resolver. Porque você só vai levar você. O coleguinha, o amigo, o cara do trabalho, a sua mulher, seu marido, seus filhos, você não vai carregar. Não vai. Então, para que você possa, de fato, ter um bom entendimento, ou seja, comece a mudar esse sentir, eu preciso me aprimorar mentalmente. Fazendo isso que ele falou, constância de esforço no bem. Toda situação que surgir, só de raiva, faz o bem. Só de raiva. Você vai ver que vai melhorar. E melhora. Porque você muda o ponto de vista, você muda o seu estado emocional, você muda os seus pensamentos. E mudando esses dois, naturalmente, é uma reação em cadeia. Sabe o efeito dominó? Você vai mudar a sua ação. Porque você não vai conseguir agir do mesmo jeito. Porque o pensamento é a mola propulsora da ação. Se você não pensasse, você não fazia nada. Não tem ação sem pensamento. Você vai pensar para poder agir. Ah, fulano agiu sem pensar. Agiu impensadamente. Não, ninguém age sem pensar. Ele pode não ter elaborado o pensamento, mas ele pensou. Nem que seja um segundo. Não há ação sem pensamento, é impossível. Então, para concluir, ele diz, ainda aqui, quer dizer, nessa questão da mente, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará como um fator decisivo. Sem disciplina, não tem uma transformação espiritual efetiva. Não tem. É todo dia, hoje, amanhã, depois.
Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, não fica preso ao que aconteceu ontem. Olha para frente. Veja o que você pode sentir e pensar diferente para agir de um outro modo e ter resultados novos. Resultados novos. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Então, o que te rodeia precisa ser observado por você. Nossa, tem uma situação na minha vida que eu estou vivendo, sei lá, há 10 anos. É a mesma coisa. O negócio não muda, parece uma roda de rato. É sinal que você está precisando pensar aonde entra a sua ação para que isso mude. Lembrando que a ação é consequência de um sentir e de um pensar. Isso é louco, né? Mas é só assim que a gente consegue andar. Não tem como ser diferente. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. O que ele está dizendo? Analisa o quanto você já ouviu de Evangelho. Quanto você já ouviu, já estudou, já leu, já virou o Evangelho para que esse acontecimento esteja no seu caminho. O que já aconteceu? O que já foi feito? Qual a bagagem que você tem? Porque é claro que uma situação só vai chegar na sua vida na medida da sua capacidade, lembra? Deus não violenta consciências. Então, Ele não vai te mandar nada que você não seja capaz de carregar. Se você recebeu isso aqui para levar, é porque você tem condições de levar. Senão, não vai chegar. Não é assim que a coisa funciona. Joga o mundo nas tuas costas, vai lá. Não, é por amor. Então, não é jogado. Tudo é analisado. Olha, fulano já tem competência, fulano já tem condições. Quando a gente reencarna, tem o quê? Um planejamento. Vamos fazer um planejamento dentro de que perspectiva? De acordo com aquilo que ele pode carregar. Não existe um planejamento reencarnatório para dar errado. Então, tudo é calculado. Realmente, isso aqui, acho que já dá para ele. Aí o mentor fala, o outro fala, acho que dá certo. Vamos conversar com os pais, Não, a gente vai ajudar. Então, beleza. Então, está aprovado esse planejamento aqui. E você, o que é? Não, eu dou conta. A gente disse que ia dar conta. Não, eu dou conta. Então, tá bom. Então, todo mundo assina e desce. E vamos passar para... Exatamente. Vamos passar para o momento da descida. Vai lá. Porque se a gente não avaliar assim, a gente vai achar que a vida é injusta. Que eu estou carregando um fardo maior do que eu poderia carregar. É claro que através das suas escolhas, das suas decisões, você pode aumentar esse fardo, sim. Porque você tem um dispositivo chamado livre-arbítrio. Se você não souber usar, a pilha que era pequenininha assim, vai virar desse tamanho. Isso é verdade. Só que isso não estava no seu planejamento. Você atraiu. Como que você atraiu? Escolhendo mal, decidindo mal. Porque você sentiu mal e pensou mal. É simples assim. A física quântica fala disso de uma forma brilhante. Não há nada que chegue perto de você, nem que se aproxime do seu campo vibratório, se você não estiver vibrando. Não existe. É impossível. Então, se chegou, você pode ter certeza. Você vibrou aquela frequência. Senão, não chegaria.
Porque você escolheu, porque você decidiu, porque você pensou, sentiu, e o seu campo magnético, a sua áurea, está permeada daquelas informações. Então, o que você vai atrair? Essas informações. Ah, mas elas são horríveis. Então, a gente está precisando fazer uma análise mais aprofundada. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento no teu caminho, como eu já falei. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Essa é uma outra questão. A gente acha que a resposta vai chegar através do chefe. Ah, fulano, olhei você hoje e resolvi te dar um aumento. Olhei você e resolvi te dar uma promoção. Né? Ou então a gente tá na rua, olhou alguém olhou para nós, apaixonou instantaneamente, vai ser felizes para sempre, igual eu vejo no filme. Não trabalha não para ver se o relacionamento dura. Não trabalha não rega não para ver se a florzinha vai crescer. Vai não. Tudo vai exigir esforço. Até amar. Quem tem filho sabe disso. Você ama, não exige esforço? Claro que sim. Muito. Não é pouco. Então, quando a gente começa a entender que a resposta só pode vir dentro de mim, eu começo a olhar para aquilo que Jesus falou. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, vos será dado, a depender da tradução. E aonde está esse reino, gente? Ele está onde? Qual é o país que ele está? Que eu vou para lá agora. Ele está dentro de você, dentro de mim. Se eu não cuido, o que vai acontecer? Com os talentos que eu carrego, com as virtudes que eu tenho, com as minhas capacidades. Cara, nós somos um espírito imortal. Isso é muita riqueza. Não é pouca coisa. Só que se eu não olho, o que vai acontecendo? O que acontece com uma planta se eu não molho, se eu não boto ela no sol, se eu não olho para ela? O que vai acontecendo? Ela morre. Então não adianta a gente querer transformar fora. Ah, eu quero um ano novo incrível, eu quero um mundo melhor. Cara, você tem que dizer para você, eu quero ser incrível. Eu vou ser incrível. Eu vou ser melhor no ano que vem. Aí você está começando a mudar a forma de olhar. E não querer que o mundo esteja melhor. Isso vai vir em consequência de uma ação que começa em você. Ah, mas eu sou um só. Ok. Aí eu vou usar a frase da Madre Teresa. Eu sou uma gota do oceano, mas o oceano jamais seria o mesmo se não fosse a minha gota. Isso é alguém que entendeu que ela é capaz de alterar, de mudar o mundo e de fazer diferença. É uma outra ótica, um outro ponto de vista. Então, que a gente comece a pensar que a gente quer ser melhor, que a gente quer fazer melhor as coisas que a gente faz. Que eu quero me esforçar nesse bem que ele disse, para que a minha vida se transforme e seja melhor. E sim, para que eu tenha um ano incrível, como eu quero. Se eu quero um ano incrível, quem tem que fazer esse ano? Sou eu. Não vai ser o governo, não vai ser o prefeito, não vai ser o dono da casa espírita, Jesus, não. Isso é um outro defeito que a gente tem. A gente coloca na mão dele. Ah, Deus é que sabe. Não, Jesus vai me ajudar. Ele já te ajuda, criatura.
Você que não se ajuda. É por isso que tem lá no Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Você não se ajuda, e aí você quer que a vida seja incrível no ano que vem. Não vai ser. Então já começa a planejar o seu ano novo dizendo para você: eu vou ser incrível, eu vou ser melhor, eu vou fazer a diferença no meu círculo familiar, no meu círculo de trabalho, nas pessoas que eu consigo tocar, que estão mais próximas de mim. Porque se você não fizer isso, sinto muito, você vai mudar de calendário, mas vai continuar tendo a mesma vida. Isso vale para você e vale para mim. Todos nós. Então a transformação acontece quando eu me proponho a fazer essa transformação, a executar e a seguir aquilo que a vida maior está me convidando a fazer. Não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero um monte de coisa. Mas não necessariamente a gente vai ter essas coisas na hora que a gente quer. A gente já não é mais criança. Então, com adulto, a gente fala coisas de adulto. O adulto já precisa ter entendido que ele já saiu dessa etapa. Então, não adianta bater pé e ficar pedindo para papai trazer tudo para você. Não. A vida é feita em conjunto. É você com ele. Ele com você. Não é uma coisa que vem só dele e você fica aqui. Senão, para que você tem um livre-arbítrio? Para que você é um ser imortal? Desperdício. Desperdício de tempo, de energia. Você podia ter só essa reencarnação e não ter livre-arbítrio, ser igual um robô. Era mais legal, né? Então, vamos começar a pensar e planejar o ano novo a partir de nós. E aí sim, a partir do trato que eu faço comigo, do sentimento, do pensamento, da intenção que eu coloco, aí sim, aí eu sou capaz de ter um ano incrível. Então, que todos nós possamos ter um ano incrível. E até o ano que vem. Fiquem com Deus, viu? Beijos. Nossa irmã Maeli sempre traz temas profundos de uma forma bem leve e profunda, que faz a gente pensar e que mexe com a nossa cabeça, né? Bem propício esse tema, porque 2025 está aí há 20 e poucos dias para chegar, e é muito importante a gente pensar assim, né? Como Eli falou, com sentimento, com pensamento e com ação, estudando o Evangelho e agindo, simples assim, né? É bem desafiador, mas é dessa forma, e com a constância, porque senão a gente vai passar fevereiro, março, festa junina, vem de novo no final do ano, e a gente vai analisar e não fez quase nada, né? Então, gratidão por hoje, tá? Nossos irmãos internautas, que aproveitem bem esse estudo e pensem em 2025 como um ano próspero e cheio de bondade. E não esqueçam de dar um like aí no nosso canal. Obrigada.